Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live do nosso quadro Petflix, quadro de lives semanais, onde eu te ensino os primeiros passos para que você aprenda a tratar qualquer animal através da radiestesia, seja o seu pet ou o pet de qualquer pessoa que você queira ajudar, inclusive você que está começando do absoluto zero e nem conhece nada de radiestesia, nunca fez uma análise, não sabe nem o que eu estou falando direito. Então, para você que está aqui começando do zero, seja muito bem-vindo e eu vou te mostrar aqui o que é o poder da radiestesia e como que você pode ajudar os seus animais ou animais de outras pessoas através desse método que é a radiestesia PET. Um método que eu criei e que já transformou a vida de centenas de pessoas e de animais que são radiestesistas na nossa comunidade de radiestesia PET. Hoje, nessa live de hoje, eu vou te mostrar cinco situações que adoecem os animais de uma forma silenciosa, de uma forma que você nem percebe na maioria das vezes. Tá? São coisas tão comuns na rotina que quase ninguém acaba percebendo, mas que acabam drenando a energia do seu pet, desencadeando alergias, coceira, ansiedade, lambedura excessiva nas patas, tristeza, irritabilidade, agressividade e até outros tipos de problemas comportamentais ou físicos. Tá? E se você já tentou de tudo, o seu pet não melhora, você já levou ao veterinário, já fez vários exames e mesmo assim o seu pet não melhora, não apresenta a melhora que você deseja, provavelmente alguma dessas situações, dessas 5 situações que eu vou trazer na live de hoje, esteja acontecendo aí. Pode ser que alguma dessas situações está acontecendo na sua casa agora e você não tinha conhecimento disso até o momento dessa live, que agora você vai ter. Mas antes da gente começar o tema da nossa live de hoje, coloca aqui para mim nos comentários se você já é aluno do método Radiestesia PET. Coloca aqui de qual turma você está falando, para a gente te identificar aqui. E se você ainda não é aluno, você está aqui pela primeira vez, coloca aqui também de onde você está falando e seja muito bem-vindo mais uma vez. E se você de repente está aqui e não me conhece ainda, o meu nome é Daisy, eu sou radiestesista PET e aqui nesse perfil eu te ensino a dar os primeiros passos para tratar qualquer animal através da radiestesia, começando do zero. E vamos lá para a nossa primeira situação aqui, silenciosa. A primeira situação que eu vou trazer para vocês é o ambiente emocional do tutor. É o lado emocional do tutor. Coloca aqui para mim se você acha que o seu lado emocional interfere na vida do seu pet. Coloca aqui nos comentários se isso já passou pela sua cabeça em algum momento. Por que eu quis trazer isso aqui como o primeiro ponto, né, dessa doença silenciosa? Esse primeiro sinal mostra que o animal absorve a energia e o estado emocional do tutor como se fosse uma esponja energética. Você já ouviu falar que os animais são como esponjas energéticas? Pois bem, ansiedade, tensão, cansaço, estresse, brigas, medo, tudo isso acaba repercutindo no campo energético do pet. Tudo isso que nós sentimos acaba sendo transferido, transmitido de alguma forma para os pets, mesmo que a gente não queira. É como se uma criança, imagina uma criança que vive numa casa onde todo mundo grita, onde todo mundo se ofende, onde todo mundo se agride, ainda que não seja fisicamente, mas verbalmente. Um grita com o outro, um xinga o outro, onde tem esse ambiente. Uma criança nesse ambiente, mesmo que ela esteja saudável fisicamente, muito provavelmente ela também vai acabar se tornando um adolescente, um adulto agressivo, que grita com as pessoas, que ofende as pessoas, porque o ambiente
o comportamento dos pais, das pessoas que moram com ela, está, de certa forma, refletindo na educação, na saúde dela, nos comportamentos dela. Acaba moldando muito todos esses pontos emocionais e físicos da criança, do adolescente. Claro, tem suas exceções, mas na maioria das vezes isso acaba acontecendo, não é mesmo? Da mesma forma vai acontecer com o seu pet. Se você chega em casa e com frequência você está transmitindo aquele sentimento para o pet, ele acaba absorvendo isso de você. Tanto os sentimentos bons, de alegria, de felicidade, quanto os sentimentos de baixa vibração, de tristeza, de raiva, de estresse, que você de repente trouxe do trabalho, que você está ali trocando aquela energia negativa com pessoas que moram na sua casa. De repente você está passando por um período de separação no relacionamento, de repente você trocou de emprego ou acabou de ser demitida e está passando por uma transição, um momento difícil na sua vida. Então tudo isso acaba refletindo no comportamento e no lado físico, no campo físico, no corpo físico do pet. Coloca aqui se esse sinal já passou pela sua cabeça, se já aconteceu na sua casa, se você conhece alguém que esteja passando por isso. O segundo sinal que eu vou trazer aqui para vocês é a mudança, são as mudanças da rotina, mesmo que pequenas. Por exemplo, de repente você tem uma rotina de horários para você ir para o trabalho, para você fazer o que quer que seja, e você tem aquela rotina ali de passear com seu cachorro em determinado horário pela manhã. E aí você teve aquela alteração na sua rotina. Logo, você também acabou alterando a rotina com seu pet. Influencia. Mudança de pessoas na casa. Às vezes você recebeu uma visita, recebeu um amigo, um parente que vai ficar um período longo na sua casa e o pet é um pouco medroso, ele já não está muito legal, não é um pet amistoso e ele começa a ficar ainda mais agoniado, mais ansioso, mais bravo, porque cada um manifesta essa insatisfação de uma forma. Não vai ser um comportamento único para todos os animais, cada um demonstra essa insatisfação de uma forma. De repente mudou o barulho, tem uma obra ao lado da sua casa, seja o que for, um barulho que incomoda a gente, quem dirá os pets. De repente mudou o cheiro da sua casa, você foi testar um difusor diferente e o cheiro está forte demais para o seu pet, tá um cheiro que não está agradável para ele. De repente você teve um filho, né? Eu falei aqui de visitas, mas de repente você teve uma criança, um bebê, você adotou uma criança e aquela presença ali diária na vida do pet nova também, muitas vezes pode acabar influenciando no comportamento, até na saúde dele, se não for previamente trabalhada, tanto na questão comportamental quanto na questão energética. Às vezes até um móvel que você muda de lugar, um móvel interfere no comportamento do pet. Então, seja qual for a mudança que você faça, que você venha a fazer, por escolha sua ou não, porque nem sempre depende de você, mas seja qual for a mudança no ambiente, na rotina desse pet, ele sente. Por exemplo, para facilitar para você, para o animal, cada pequena mudança que acontece na rotina dele é como se você estivesse trocando a sua cama de lugar enquanto você está dormindo. Imagina você dormindo, tentando dormir, e alguém, uma outra pessoa, tentando trocar a tua cama de lugar. Incomoda. Então, só para te fazer uma comparação, para você entender o nível do incômodo desse pet. Como pode gerar incômodo para ele. É como se você estivesse indo para um lugar e acaba pegando um caminho errado. E aí você só percebe depois de um tempo que você já está ali naquela estrada, no caminho errado. Isso vai gerar confusão, vai gerar irritação, vai te deixar alerta. Então, é a mesma coisa com o pet. Tudo que ele tem ali programado na rotina dele, no condicionamento dele, e acaba mudando muito de ordem das coisas,
pode, não é uma regra, mas pode interferir na saúde e no comportamento do seu pet. E a partir do momento que você tem um pet equilibrado emocionalmente, equilibrado energeticamente, que você deixa a sua casa um ambiente equilibrado, que você vigia energeticamente esses fatores, tudo isso, primeiro você acaba evitando muitos desencontros, você acaba evitando muitos desequilíbrios, você acaba evitando que seu pet tenha esse tipo de comportamento. Muitas consequências você vai evitar, negativas. Ou ainda que tenha, por qualquer que seja o motivo, você pode amenizar o impacto dessas mudanças que às vezes são necessárias. Às vezes você precisa mudar de casa, você precisa mudar de estado, fazer um voo. Às vezes você tem que colocar o pet no avião com você, e mesmo que ele vá ao seu lado, se ele for um pet pequeno dentro da caixinha de transporte, ainda assim é um estresse para o pet, por mais tranquilo que o pet seja. Mas a partir do momento que você mantém esse campo energético dele equilibrado, tudo isso facilita. Tudo facilita essa transição, essas mudanças. E as consequências de você não se atentar a esses sinais podem gerar ansiedade de separação, que aí o seu pet pode começar a ter outros problemas comportamentais e físicos, pode gerar perda de apetite, que também vai gerar outros problemas físicos, pode gerar lambedura de patas excessiva. O pet começa a ficar ansioso, começa a lamber as patas, começa a ferir as próprias patas. Então veja quantas consequências podem ser geradas por esses desequilíbrios. Terceira situação, excesso de estímulos ou a falta deles. Você tem estimulado bastante seus animais em casa? Como que está a rotina deles aí? Ou pelo contrário, eles estão quietos, apáticos demais? Coloca aqui pra gente nos comentários. E aproveitando você que está aqui, se ainda não segue aqui o canal, o perfil, já clica aqui para se inscrever, deixa seu like aqui, eu vou ficar feliz em saber que você está aqui comigo, que você passou por aqui, assistiu essa live. Então clica aqui no joinha, deixa seu like e aproveita, se inscreva no perfil, no canal, para você receber também as próximas lives, tá bom? Continuando aqui, então falando sobre o excesso de estímulos ou a falta deles. A gente tem que saber, antes de qualquer coisa, que os dois extremos adoecem. Os dois extremos, seja o estímulo de mais, seja o estímulo de menos. E por que os dois estímulos, os dois extremos acabam adoecendo os animais? Porque muitos animais, muitos pets vivem em uma sobrecarga sensorial. E o que isso quer dizer? Barulhos em excesso. Seja o barulho, como eu falei anteriormente, o barulho de uma obra que está ali um mês ao lado da sua casa e está ensurdecedor o barulho. Seja barulho de TV alta. Seja barulho de som muito alto na sua casa. Seja um barulho de fogos, barulho de trovão. Seja qual for o barulho em excesso. Tudo isso prejudica muito os nossos animais, porque eles têm uma sensibilidade auditiva 10 vezes maior que a nossa. Visitas com frequência, se o seu animal não está acostumado a receber tantas visitas, se ele não gosta tanto, não fica tão à vontade em receber tantas visitas, principalmente crianças, porque tem crianças, dependendo da idade da criança, que não tem a sensibilidade de saber até onde ela pode ir numa brincadeira com um gato, um cachorro. E ela, dependendo da idade, por não ter essa noção, não ter esse raciocínio lógico de que se ela puxar o rabo do animal, ele vai mordê-la, esses detalhes acabam irritando muito o pet. E o pet acaba ficando agressivo com crianças. Mas por quê? Meu pet não gosta de criança. Porque
quando ele associa que tem uma criança ali que vai brincar com ele, ele já sabe que, de certa forma, mesmo claro que não seja uma coisa intencional, a criança pode acabar machucando ele. Puxa a orelha, belisca, puxa o rabo, puxa o pelo. E ainda que para a criança isso seja uma brincadeira, dependendo da idade, ela não pensa em machucar o pet, mas pro animal aquilo vira um trauma. Então a gente tem que vigiar sempre que tiver uma criança ali pequenininha brincando com o animal, até que ela consiga entender o que ela pode e o que ela não pode fazer com o pet para não machucá-lo. Então, todos esses detalhes que às vezes a gente não para perceber, influenciam diretamente no comportamento e na saúde do nosso pet. E o oposto também é verdadeiro, né? Quando tem uma monotonia total ali naquele ambiente, quando o tédio toma conta, você não sai com o seu pet, não acontece nada na vida do pet. Ele dorme o dia inteiro e come, dorme o dia inteiro e come. Você não estimula uma brincadeira, você não sai para passear, o animal não toma um sol 15 minutinhos por dia, não tem uma grama para ele brincar, seja o que for. Isso torna o pet sedentário, torna um pet apático, deixa o pet triste. E nesses exemplos que eu estou trazendo para vocês, por exemplo, o excesso de estímulos é como você tentar dormir, né, com alguém batendo na porta, na parede do seu quarto. Vai chegar um momento que você vai conseguir dormir, que você vai estar ali capotada de sono e vai se entregar e vai dormir. Mas vai demorar, vai te irritar, pode ser que você fique num sono mais superficial e qualquer barulhinho para mais te acorde, aí você tem um outro trabalho para voltar a dormir. Então isso que acontece quando o pet está nesse excesso ou nessa falta de estímulos. E a falta de estímulo é como se você fosse passar dias numa sala branca, sem uma televisão, sem um rádio, sem um livro para você ler, sem nada, sem um celular para você assistir alguma coisa, nada. Imagina você numa sala fechada branca, sem nada, por dias. Chega uma hora que você pira, você fica maluca, você fala, nossa, que tédio, eu preciso sair daqui. E às vezes a gente olha para o nosso pet tranquilo, dormindo o dia inteiro, você acha que ele está bem, que ele está feliz. E nem sempre ele está feliz porque ele está dormindo o dia inteiro. Nem sempre ele está saudável se ele está dormindo o dia inteiro. Nem sempre. Às vezes é o oposto. Está um pet infeliz, um pet doente, um pet apático, e que esse comportamento, essa rotina dele mal organizada, vai acabar gerando, com o passar do tempo, várias doenças. Sejam elas emocionais, sejam doenças físicas, sejam comportamentos inadequados. Então, são várias consequências que podem ser geradas. Por exemplo, destruição dos móveis. Às vezes você fala, poxa, meu pet, eu brigo com ele, eu bato. Infelizmente, você toma atitudes erradas, acreditando honestamente que está fazendo o melhor para educar o seu pet. Mas quando você vai ver a causa, a raiz daquele problema, você vai ver que é um desequilíbrio energético que está fazendo ele destruir os móveis. Perdão. Que está fazendo o pet ficar inquieto, ansioso, o dia inteiro agitado. Que está deixando o pet apático, dormindo o dia inteiro. Que está gerando uma lambedura compulsiva e você já não sabe nem mais o que fazer. Já levou a vários veterinários, já usou vários tratamentos caros e não consegue resolver. E no fundo aí você até sente, você até fala, poxa, realmente faz sentido. Coloca aqui pra mim, se o que eu tô falando até agora aqui faz sentido pra você. Ou se você discorda de alguma coisa, coloca aqui pra gente também. Por favor, eu quero saber a sua opinião quanto a isso. A quarta situação que eu vou trazer para vocês é referente à energia do ambiente da casa. Por que um ambiente da casa? Ambientes carregados, tá? Desorganizados, com objetos quebrados, que você não usa mais, objetos antigos que você fica com dó de se desfazer, porque foi o presente de alguém
que é especial na sua vida, mas que você não vai usar aquilo de jeito nenhum, você não vai fazer nenhum proveito daquilo e tá ali atravancado. Às vezes de alguém que já faleceu e tá ali, você tem aquele sentimento de ficar guardando aquilo que não tá nem, às vezes não tá nem te fazendo bem ter aquela lembrança, mas você insiste em guardar. Sentimentos de tensão na casa, de mágoas, de discórdia, de brigas. Todos esses sentimentos de baixa vibração, eles impregnam no nosso ambiente, eles impregnam na nossa casa. Tudo isso vira energia acumulada na sua casa. Excesso de aparelhos eletrônicos. Eu sei que cada vez mais a gente precisa de vários aparelhos em casa, até pela tecnologia, enfim, seja qual for o seu objetivo desse uso de aparelhos, mas eles também trazem uma sobrecarga densa para casa e você tem como equilibrar, inclusive, esses raios, essas radiações, fugiu a palavra, essas radiações eletromagnéticas, você tem como bloquear, você tem como compensar essas vibrações na sua casa. Nós temos gráficos dentro do método radiestesia PET que tem essa finalidade para você equilibrar, compensar essa questão do uso em excesso de aparelhos eletrônicos. Então tudo isso acaba baixando ali o campo vital do PET. Tudo isso de alguma forma acaba impregnando, acaba se instalando no campo energético do animal. Fazendo uma analogia para você, sabe quando você entra numa sala, numa casa e sente aquele ar pesado da casa, você sente que a energia aquele dia não tá legal? Seja a sua casa, seja a casa de alguém, seja um ambiente X, seja qual for o ambiente que você vai ali com frequência e naquele determinado dia a energia não tá legal. O PET sente a mesma coisa. Na verdade, ele sente isso 10 vezes mais do que você, porque o PET, ele tem uma sensibilidade absurda. Os animais, eles são muito mais sensíveis do que nós. Então, eles sentem isso com muito mais potência, com muito mais força, muito mais intensidade. Para você ver qual é o nível de absorção energética do PET, tanto de nós, quanto do ambiente e, às vezes, por outros fatores que não dependem de nós nem do ambiente, mas que eles acabam ficando ali, entrando numa sintonia de desequilíbrio energético e você precisa equilibrar, você consegue reverter isso energeticamente da sua casa, mesmo começando do zero, mesmo não sabendo nada de radiestesia. E as consequências desses desequilíbrios do ambiente, elas vão prejudicar, como, por exemplo, sono. O PET ele não vai ter um sono regular, vai dar inquietação no seu PET. Alguns começam a se lamber sem motivo, outros começam a ficar ansioso e destrói móveis, cada um manifesta essa inquietação de um jeito. Coceiras recorrentes, vermelhidão em excesso no corpo, queda de pelos, piora em determinados cômodos da casa. Você vai perceber que tem cômodos que o PET não quer nem entrar na sua casa. Pode reparar isso. Claro, isso numa casa que está em desequilíbrio energético, porque às vezes não é a casa inteira, às vezes é um cômodo ou outro que está com um desequilíbrio mais acentuado. Às vezes é a casa inteira e às vezes a sua casa nem tem desequilíbrio. O que é muito difícil quando a gente nunca fez uma harmonização energética em casa. Por quê? Porque outras pessoas já moraram na sua casa, provavelmente antes de você. Porque mesmo que você seja a primeira moradora da sua casa, desde que ela foi construída, provavelmente você já passou por momentos, ainda que pontuais, momentos difíceis na sua vida. Às vezes você perdeu alguém, perdeu um pet, você perdeu um emprego, você
terminou ali um relacionamento, seja qual for. O problema pontual que passou e você está lembrando agora aqui comigo, naquele momento que tenha durado 1 dia, 2 dias, 5 dias, 1 semana, 1 mês, esse sentimento que você teve naquela época impregnou nas paredes desse ambiente. É inevitável. Quando a gente não tem essa proteção energética, quando a gente não se equilibra e não equilibra a nossa casa, é inevitável que isso aconteça. E para a gente finalizar aqui, a quinta situação são os conflitos entre animais da sua casa ou a falta de harmonia familiar. Então, brigas entre os animais que você tem, clima tenso entre as pessoas, como eu falei aqui já desde o começo da live, competição silenciosa por atenção. Às vezes você tem aquela responsabilidade de tomar conta de tudo na sua casa e aí acaba sobrando pro pet, para você ter a atenção dele. Às vezes você sabe que se você estiver triste e chorar e você tá ali sozinha com o seu pet, você sabe que ele vai pro seu colo, que ele vai te dar atenção. Isso é uma competição silenciosa por atenção. E não é pro seu mal, não é pro mal do pet, é porque você se sente acolhida com ele. Ele te dá esse apoio, é natural. Só que aí nesse momento, se o seu pet não estiver protegido energeticamente, ele vai fazer essa função de esponja energética e pode gerar problemas, consequências físicas, comportamentais na vida dele. Você evita isso protegendo ele energeticamente, equilibrando o que for necessário. É como você trabalhar num escritório, né, onde você não sabe se o colega ali de trabalho, que trabalha na mesma sala que você, gosta de você ou não. Às vezes ele finge que gosta, porque não tem outra forma, ele trabalha contigo, tem que conviver. Então, a nossa casa, tudo vibra de forma diferente quando existe conflito. E o pet absorve isso. Absorve. Aí são várias consequências que são geradas. Como eu falei aqui várias vezes, lambedura excessiva, agressividade. Às vezes o pet nem era agressivo e passou a ser. Marcação de território, ele começa a fazer xixi em tudo que é lugar e antes ele nem fazia. Esconderijo, ele começa a se esconder com medo. Às vezes toca a campainha e o pet já se esconde. Consegue perceber que vários desses sintomas que eu trouxe para você aqui, dessas consequências que podem ser geradas no pet, acabam se repetindo por causas diferentes? Quantas vezes eu falei aqui para você que, por exemplo, uma lambedura excessiva, uma queda de pelo, pode acontecer no pet em várias situações, seja no desequilíbrio da casa, seja no desequilíbrio do próprio pet, seja por absorção do tutor. Por que isso? Por que se repetem? Porque cada pet pode manifestar de uma forma diferente. Não vai ser uma regra que se tiver um desequilíbrio na casa, que todos os pets vão ter o mesmo comportamento. Não é uma regra, cada um manifesta de uma forma diferente. Assim como quando você tem uma gripe, você às vezes pode ter uma gripe que eu peguei a mesma gripe que você. Vou dar um exemplo. E aí, para você, a gripe durou ali 2 dias. 2 dias espirrando, um mal-estar no corpo e passou. Pode ser que a mesma gripe que você me passou, que eu te passei, para mim fique 1 semana que eu tenha febre, que eu tenha dor no corpo articular. Então, a gente, em tese, tem a mesma gripe, o mesmo vírus, só que você teve numa intensidade, eu tive na outra. Da mesma forma acontece com os animais, cada um responde de uma forma diferente da outra, de uma intensidade diferente da outra. Faz sentido? Está fazendo sentido para você? Essa live, coloca aqui para mim nos comentários. E essas são as 5 situações, né, que explicam muita coisa do que você vê no seu pet no dia a dia, mas às vezes acaba não se atentando. E o mais importante de tudo, isso tem solução. Essa é a notícia boa. Porque quando você aprende a trabalhar a energia do seu pet e a sua conexão com ele, pequenas mudanças geram transformações gigantes, incríveis,
na saúde, no comportamento, no bem-estar do seu pet. Inclusive no seu bem-estar. Porque quando você tem uma casa equilibrada, todo mundo se beneficia com isso. E por isso que no método Radiestesia Pet você aprende a entender a real necessidade do seu pet. Então, se você sente que seu pet merece esse cuidado além do básico, se você já se frustrou tentando vários tratamentos, tentou de tudo e não consegue ver uma melhora constante, uma melhora real ali no seu pet, ou se o seu pet está saudável, mas você simplesmente quer aprender a tratar ele de uma forma mais natural, mais profunda, essa é a melhor hora, é a oportunidade do ano para você dar esse passo. Porque nós estamos com as matrículas abertas na nossa Black Friday da Radiestesia Pet, onde você vai ter acesso a um combo de cursos com acesso vitalício para você assistir quando quiser, pelo tempo que quiser, sempre que você precisar, porque você vai ter acesso vitalício. Então daqui a 1, 2, 3 anos, quando você precisar, você vai ter ali o combo de cursos para você acessar, relembrar, de repente, ali algo que você já não lembra, de forma atualizada e aplicar nos animais que você quiser. Então você vai ter, vou passar aqui rapidamente os cursos que você vai ter. O método completo, passo a passo do Radiestesia Pet, para você começar do zero. Vai ter o Radiestesista Pet profissional, onde você pode aprender a captar os seus primeiros clientes, a atender profissionalmente os animais, seja presencialmente ou à distância. Tem o curso Pet Zen, o curso Fitopet, tem a nossa comunidade de alunos, onde você vai ter acesso vitalício para você tirar dúvidas, trocar experiências com os outros alunos da nossa comunidade. Você vai ter também o curso Protocolos Aura, que são protocolos prontos para você replicar numa emergência que você tiver com o animal, facilitando a sua prática. Você vai ter o desafio 21 dias de Cura Pet, que são 3 encontros ao vivo que a gente vai fazer, com planejamento para você já começar a colocar a mão na massa. Você vai ter a Conexão Pet, que são encontros mensais ao vivo, que a gente vai ter junto com todos os alunos dessa turma Palo Santo, que é a turma agora da Black Friday. A gente vai se encontrar mensalmente ao vivo através da plataforma Zoom, para você tirar dúvidas, para a gente trocar experiências, para a gente discutir casos. Então vai ser um encontro muito legal, todo mês. Você, além de tudo, tem 15 dias de garantia. Então, se você fizer a sua matrícula agora, você tem 15 dias de garantia para você testar o curso. Você vai conhecer a plataforma por dentro, você vai ver como que funciona. E se de repente, nesses 15 dias, você perceber que não é para você, que não era isso que você queria, você entra em contato com o suporte, pede o seu cancelamento. Simples assim, a gente estorna 100% do valor, tá bom? Que é para você ter certeza que o método é para você. E repassando aqui os valores, para quem já é aluno e vai fazer a renovação vitalícia, para você ter acesso a todos esses bônus novos de forma vitalícia também, você vai pagar 12 parcelas de R$ 51,40 ou R$ 497 à vista. Para você que não é aluno ainda e vai fazer a sua matrícula agora, já tendo acesso vitalício a tudo isso que eu trouxe aqui de forma resumida, você vai pagar 12 parcelas de R$ 82,43 ou R$ 797 com desconto à vista. Tá? Você pode fazer pagamento no boleto, no cartão de crédito parcelado em até 12 vezes. Você pode usar 2 cartões, passar metade no valor do valor em um, metade no outro, cada cartão em até 12 vezes. Você pode pagar uma parte no cartão parcelada e o restante no Pix. Você pode pagar à vista no cartão de crédito com desconto, à vista no boleto com desconto. Então tem essas opções à vista para você ter o desconto. E é uma condição única que não vai mais se repetir. Então, quem ainda não é aluno e já participou aqui de aberturas de outras turmas, sabe que esse acesso vitalício, ele não abre, eu não ofereço esse acesso nas aberturas normais de turmas, tá? É a única oportunidade do ano, é na Black Friday. Então, não perca essa oportunidade que você vai ter muito, muito, muito benefício fazendo a sua matrícula agora. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, onde você vai acessar,
clica lá no botãozinho, se você é aluno ou não, preencha seus dados que o acesso ao curso já vai ser imediato, tá bom? E se você tiver qualquer dúvida, sobre pagamento, sobre o que for, nessa mesma página, você vai ter um botão lá no final da página, que vai dar escrito, clique aqui para falar com suporte. Aí você clica nesse botão no final da página e aí você vai cair no WhatsApp para falar com a nossa equipe, para você tirar qualquer dúvida que você precise esclarecer. Perfeito, pessoal? Muito obrigada pela atenção de vocês. Vejo vocês na próxima live. Até mais. Tchau, tchau.